Olá, bem-vindos a mais um Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, super importante nas relações de consumo aqui no Brasil. Vamos falar sobre a força que documentos simples, tipo um recibo, uma proposta ou até um pré-contrato, podem ter e como a boa-fé objetiva entra nisso tudo. Nossa fonte principal é um material jurídico bem focado no Código de Defesa do Consumidor, o nosso CDC, e a ideia aqui é entender direitinho como esses princípios protegem a gente e criam expectativas justas quando a gente está negociando alguma coisa, né? Exatamente. Olá a todos. E o ponto-chave para começar essa conversa é o artigo 48 do CDC. Ele é bem claro. Qualquer declaração de vontade que está ali por escrito, num papel, num recibo, numa proposta, ela simplesmente vincula o fornecedor, amarra a empresa, digamos assim. Então, o que está no papel, mesmo que seja só uma fase inicial, antes do contrato final, já cria uma obrigação de verdade. E a gente vai ver como isso se conecta com a boa-fé, que é essencial. Boa fé, essa palavrinha aparece muito no direito, né? Muito. E aqui, no CDC, no artigo 4º, inciso 3, ela é a base de tudo. Mas atenção, é a boa-fé objetiva. Objetiva. O que isso quer dizer exatamente não é só a pessoa ter boa intenção. Não é só a intenção lá no fundo da cabeça da pessoa, sabe? A boa-fé objetiva é um padrão de comportamento. É o que se espera de qualquer um numa relação contratual. Agir com lealdade, com transparência, gerar confiança e, claro, respeitar a confiança que foi depositada. E isso, olha, vale para tudo. Para a conversa antes de fechar negócio, para durante a execução do contrato e até para o que acontece depois que o contrato acaba. É um dever de agir certo o tempo todo. Entendi. Então é como uma regra de conduta geral que paira sobre toda a relação? Perfeito. Pensa assim, é como se fosse uma regra do jogo que diz, jogue limpo, o tempo inteiro. Existem até entendimentos consolidados como uns enunciados das jornadas de direito civil, tipo o 25 e o 170, que reforçam isso. A boa-fé vale antes, durante e depois. Certo. Então vamos voltar para o artigo 48. Ele diz: as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor. Isso é muito forte mesmo. Quer dizer que, sei lá, aquele orçamento que a loja me deu, bem detalhado, ou até um e-mail trocado com a empresa prometendo uma condição especial, isso já tem força de lei entre a gente? Exatamente isso. Tem força de lei entre as partes. Vincula. Aquele papel, aquele e-mail, aquela proposta assinada ganha um peso jurídico enorme. O fornecedor não pode simplesmente dizer, aquilo era só uma conversa. Não. Se está escrito, ele se obrigou. Puxa, isso muda muita coisa na prática. Muda sim. Dá muito mais segurança para o consumidor, né? Porque formaliza as promessas que são feitas ali no calor da negociação. Tá, mas e se a coisa aperta? Digamos que o fornecedor fez lá a promessa por escrito, tá no recibo, na proposta, e depois ele, sei lá, muda de ideia, ou diz que não pode cumprir. O que acontece? A gente só pode pedir indenização? Boa pergunta. E aí que entra outra parte importante ligada ao artigo 48. Se o fornecedor não cumpre voluntariamente o que ele mesmo declarou por escrito, a lei permite que o consumidor busque o que a gente chama de execução específica da obrigação. Execução específica, e o que seria isso? É fazer cumprir na marra, digamos assim. A justiça pode determinar medidas para forçar o fornecedor a entregar exatamente aquilo que foi prometido no documento. Não é só resolver com dinheiro, com perdas e danos. O artigo 84 do CDC fala sobre isso, sobre as medidas necessárias para obter o resultado prático. A prioridade número 1 é fazer valer o acordo original, manter o contrato vivo e funcionando como deveria. Ah, entendi. Então, a primeira opção não é desfazer o negócio e calcular prejuízo. A primeira opção é: olha, você prometeu isso aqui por escrito, agora cumpra. É isso. Exatamente. Preservar o contrato, fazer a promessa virar realidade. Isso tem tudo a ver com outros princípios importantes, como o da conservação dos negócios jurídicos, a ideia de que os contratos devem ser mantidos sempre que possível, e também com a função social do contrato. Função social. Quer dizer que o contrato não é só um acordo entre duas pessoas, ele tem um papel na sociedade também? Isso. Um contrato bem feito, justo, cumprido, ele contribui para a sociedade, movimenta a economia,
Gera confiança nas relações. O Código Civil fala disso no artigo 421, e essa ideia inspirou muito o CDC. Queremos que os acordos sejam úteis, justos e que funcionem. Faz todo sentido. E tem exemplos disso na justiça, casos reais onde essa força do escrito foi decisiva? Ah, com certeza, tem muitos. Lembro de um caso julgado em São Paulo que ficou bem conhecido, envolveu uma seguradora. Seguro é sempre um tema delicado, né? Pois é. Nesse caso, antes de fechar o contrato de seguro-saúde, a seguradora fez uma declaração por escrito, talvez no material publicitário ou numa proposta, garantindo uma cobertura ampla para despesas médicas no exterior. Ok, uma promessa importante para quem contrata pensando nisso. Exatamente. Só que depois, quando o contrato já estava valendo, a seguradora tentou limitar essa cobertura. Talvez com base em alguma cláusula menor do contrato formal ou uma interpretação mais restritiva. E aí, o que o tribunal decidiu? O tribunal disse: não, senhora. Aquela declaração pré-contratual, aquela promessa inicial que estava por escrito, ela vinculou a seguradora. Ela criou uma expectativa legítima no consumidor, baseada na boa-fé. Então, a seguradora foi obrigada a cumprir a cobertura como prometida inicialmente, mesmo que tentasse limitar depois. Nossa, que exemplo claro da força do artigo 48 e da boa-fé. A promessa inicial valeu mais. Valeu mais porque gerou confiança, e a boa-fé protege essa confiança. É um escudo para o consumidor contra mudanças de rota inesperadas do fornecedor. Legal. E essa ideia de agir corretamente, com boa-fé, de manter a palavra, ela se desdobra em outras coisas práticas no direito do consumidor, né? Eu ouvi falar de uns conceitos com nomes em latim, um que proíbe agir de forma contraditória. Como é isso? Ah, sim. Você deve estar se referindo ao famoso venire contra factum próprio. O nome é um pouco assustador, né? Um pouco. Parece trava-língua. Venire contra factum proprium. Mas a ideia por trás é bem mais simples e intuitiva do que o nome sugere. Basicamente significa que ninguém pode se comportar de uma maneira e depois agir de forma totalmente oposta, contraditória, prejudicando alguém que confiou naquele primeiro comportamento. Então é tipo, não mude de time no meio do jogo se você fez o outro acreditar que você jogaria de um jeito. É uma boa analogia. Proíbe a contradição desleal. Se você cria uma expectativa legítima em alguém com base nas suas ações, você não pode, do nada, frustrar essa expectativa agindo de forma contrária, especialmente se isso causar prejuízo. A coerência é parte da boa-fé. Tá, mas vamos para a prática. Como isso funciona num caso concreto de consumo? Claro. Vamos pensar num exemplo bem comum. Imagina uma pessoa que tem um cartão de crédito e, sei lá, por alguns meses seguidos, ela paga a fatura com 2 ou 3 dias de atraso. Pequenos atrasos. Acontece, né? Acontece. E a administradora do cartão, durante esses meses todos, aceita os pagamentos. Manda a fatura seguinte normalmente, talvez cobre os juros e a multa pelo atraso, mas nunca reclama, nunca ameaça cancelar o contrato, nada. Ela simplesmente aceita. Ok, ela está sendo tolerante na prática. Exatamente. Com esse comportamento repetido de aceitar os pequenos atrasos, a administradora cria uma expectativa no consumidor. Uma expectativa de que aquela pequena margem de atraso é, digamos, tolerada. Ela gera uma confiança de que aquilo não é um problema grave para o contrato. Entendi a criação da expectativa. E aí? Aí, num belo mês, o consumidor atrasa os mesmos 2 ou 3 dias e, de repente, sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma notificação dizendo, olha, não toleramos mais atrasos, a administradora vai lá e, pá, cancela o contrato unilateralmente por causa daquele atraso idêntico aos anteriores que ela sempre aceitou. Nossa, isso seria um choque para o consumidor. Seria um choque e seria, muito provavelmente, uma violação da boa-fé objetiva, aplicando-se o venire contra factum próprio. A administradora agiu de forma contraditória ao seu comportamento anterior. Ela não pode surpreender o consumidor dessa forma desleal depois de ter criado uma legítima expectativa de tolerância. Quer dizer que ela teria que avisar antes. Tipo, olha, a partir do mês que vem, não vamos mais aceitar nenhum dia de atraso. Exatamente. Para mudar uma prática que ela mesma consolidou, ela precisaria agir com transparência, comunicar a mudança de postura com antecedência, dar ao consumidor a chance de se adaptar. Isso seria agir de boa-fé. O Vineri proíbe essa incoerência repentina e prejudicial.
Muito interessante. Mostra como o comportamento da empresa ao longo do tempo pode criar direitos ou pelo menos expectativas protegidas para o consumidor. Exato. O direito não olha só para o papel frio do contrato, ele olha para a relação como um todo, para como as partes efetivamente se comportam. E falando nesse comportamento ao longo do tempo, existem outras figuras jurídicas parecidas com essa que nascem dessa dinâmica temporal, da expectativa criada? Sim, existem. Ainda dentro dessa lógica da boa-fé objetiva e das consequências do comportamento das partes, temos outros dois conceitos que são meio que irmãos siameses, a suppressio e a surrectio. Mais latim, suppressio e surrexio. O que significam? Vamos lá. A supressão em português, acontece quando alguém tem um direito, mas não o exerce por um longo período de tempo. E esse não exercício é tão prolongado, tão constante, que gera na outra parte a expectativa legítima de que aquele direito não será mais exercido. A pessoa meio que perde o direito pelo não uso prolongado e pela confiança que gerou no outro. O direito morre por inércia, digamos assim. Isso. Mas não é qualquer inércia, é uma inércia qualificada, que gera uma confiança na contraparte. O direito fica suprimido. E a surrexio é o contrário. Exatamente. A surrexio, surgimento em português, é a outra face da moeda. Enquanto um direito é suprimido para uma parte, suppressio, um direito correspondente pode surgir para outra parte, surrexio, justamente por causa daquele comportamento continuado, daquele costume que se estabeleceu e da legítima expectativa que foi criada. Ok, acho que entendi a ideia geral, mas um exemplo ajudaria a fixar. Vamos pensar num contrato de consórcio, por exemplo. A administradora manda os boletos todo mês, por anos, no valor X. O consumidor paga direitinho aquele valor X, confiando que é aquilo mesmo. Certo, a rotina do contrato. Isso. Aí lá no final do grupo, depois de anos pagando o valor X, quando o consumidor pensa que quitou a cota dele, a administradora aparece e diz: "Ah, mas espera aí, ficou faltando um saldo residual aqui, uma diferença de parcela que não foi cobrada lá atrás, conforme uma cláusula Y do contrato." Poxa vida, depois de anos. Pois é, nesse caso, a gente pode analisar pela ótica da supressio e surrectio. Pela supressio, a administradora, ao nunca ter cobrado essa suposta diferença por tanto tempo, mesmo que houvesse uma previsão contratual, pode ter perdido o direito de cobrar esse valor agora, no final. O não exercício prolongado gerou a expectativa no consumidor de que aquele valor X era o correto e final. E a surrectio para o consumidor? Pela surrectio, o consumidor que pagou o valor X por anos, de boa fé, confiando na administradora, pode ter adquirido o direito de considerar sua cota quitada com base nesses pagamentos e na legítima expectativa criada pelo comportamento da própria administradora. Surgiu um direito para ele a partir daquela prática consolidada. Entendi. É a aplicação prática daquela ideia de que o comportamento molda a relação, né? O que vale não é só o que está escrito, mas como as partes agiram de fato? Perfeitamente. A boa-fé objetiva impõe essa coerência e protege as expectativas que nascem da própria dinâmica da relação contratual. Não dá para surpreender outra parte com uma carta na manga que ficou escondida por anos. Faz muito sentido. E tem mais alguma consequência importante dessa boa-fé objetiva que a gente deva saber? Tem sim. Uma bem interessante e que às vezes causa um pouco de estranheza inicial, mas é fundamental. É o chamado duty to mitigate the loss. Duty, dever, mitigar, diminuir, dever de diminuir o prejuízo. Mas o prejuízo não foi causado pelo outro. Exato. O nome completo seria dever de mitigar o próprio prejuízo. Parece contraintuitivo, né? A pessoa que foi prejudicada tem um dever. Pois é. A gente pensa que quem foi prejudicado só tem direitos, não deveres. Mas a lógica aqui também deriva da boa-fé objetiva, especificamente do dever de cooperação e lealdade entre as partes, mesmo quando uma delas falha. A ideia é que a parte que sofreu um dano não pode simplesmente cruzar os braços e deixar o prejuízo aumentar indefinidamente, se ela tiver meios razoáveis para evitar ou diminuir esse agravamento. Então, mesmo sendo a vítima da situação, a pessoa tem que agir para não piorar as coisas. Tem que tomar medidas razoáveis que estejam ao seu alcance para evitar que o dano se agrave desnecessariamente. É um dever de colaborar para que o prejuízo final seja o menor possível. Pode dar um exemplo prático disso? Fica mais fácil de visualizar. Claro. Imagina uma situação com um banco.
Uma pessoa tem uma conta corrente antiga que ela não movimenta mais. Deixou lá um saldo devedor mínimo, sei lá, R$ 10 negativos. Ok, uma conta esquecida. Isso. E o banco, sabendo que a conta está inativa, simplesmente deixa aquela dívida lá parada, mas acumulando juros sobre juros, encargos altíssimos, por anos e anos. O banco tem o interesse do cliente, tem o telefone, o e-mail, mas não faz nenhum esforço razoável para contatar o cliente e avisar: olha, tem uma pendência aqui, vamos resolver isso antes que vire uma bola de neve. Entendi. O banco fica quieto vendo a dívida crescer exponencialmente. Exatamente. Depois de, sei lá, 5, 10 anos, aquela dívida de R$ 10 virou uma fortuna por causa dos juros capitalizados. Aí o banco resolve cobrar. Nesse caso, a justiça pode entender que o banco violou a boa-fé objetiva ao não cumprir o seu duty to mitigate the loss. Como assim? O banco tinha o dever de tomar medidas simples e razoáveis, como tentar contatar o cliente para evitar o agravamento excessivo daquele prejuízo inicial. Ao não fazer nada e deixar a dívida explodir, ele contribuiu para o tamanho final do dano. E qual a consequência disso para a cobrança do banco? A consequência pode ser a redução do valor devido. O juiz pode limitar a cobrança dos juros e encargos, considerando que parte desse valor acumulado decorreu da inércia indevida do próprio banco, da violação do dever de mitigar. O banco não pode se beneficiar da própria omissão que agravou o dano. Puxa, que interessante! Então a boa-fé impõe até um dever de agir para quem foi prejudicado, para não deixar a situação piorar sem necessidade? É uma via de mão dupla mesmo. Exatamente. É uma via de mão dupla, baseada na cooperação, na lealdade, na ideia de que ambas as partes devem agir para que o resultado final seja o mais justo e menos danoso possível, mesmo em situações de conflito ou inadimplemento. Bom, acho que conseguimos cobrir bastante coisa hoje, hein? Foi uma viagem profunda por esses conceitos. Foi sim. E acho que deu para perceber como esses princípios são interligados e fundamentais para o direito do consumidor, né? Com certeza. Poderia fazer um resumo rápido para a gente amarrar tudo? Só os pontos principais? Claro. Vamos lá. Primeiro, o artigo 48 do CDC. Ele é taxativo ao dizer que declarações escritas, como recibos, propostas, pré-contratos, vinculam o fornecedor. O que está escrito, vale. Segundo, a base disso tudo é o princípio da boa-fé objetiva, lá do artigo 4º do CDC. Não é só intenção, é um padrão de conduta esperado, lealdade, transparência, confiança em todas as fases da relação. Terceiro, dessa boa-fé derivam consequências práticas importantíssimas. Vimos o venire contra factum proprium, que proíbe o comportamento contraditório e desleal. Certo. Não pode agir de um jeito e depois mudar radicalmente prejudicando quem confiou? Isso. Vimos também a suppressio, que é a perda de um direito pelo não uso prolongado, que gera confiança, e a surrectio, que é o surgimento de um direito na outra parte por causa dessa mesma confiança e comportamento. Aquele exemplo do consórcio, né? Exato. E por fim, falamos do duty to mitigate the loss, o dever que a parte prejudicada tem de tomar medidas razoáveis para não agravar o próprio prejuízo, também como uma expressão da boa-fé e da cooperação. Perfeito! Ficou bem claro como essas ferramentas jurídicas buscam garantir mais justiça, equilíbrio e confiança nas relações de consumo. Protegem as expectativas legítimas que a gente cria, né? Precisamente. O objetivo final é ter relações mais justas e transparentes para todo mundo. Ótimo! E para a gente fechar, queria deixar uma reflexão no ar, algo para quem está nos ouvindo pensar depois. A gente viu como a lei, especialmente no consumo, exige essa coerência, essa proibição de ir contra os próprios atos anteriores, o tal do venire contra factum próprio. A pergunta que fica é: como esse princípio, essa ideia de não poder contradizer o que você mesmo fez ou disse antes e que gerou uma expectativa, como isso influencia, ou talvez como deveria influenciar, as nossas relações mais informais do dia a dia? Aqueles acordos de boca, as promessas que a gente faz para um amigo, para um familiar. O que acontece ou o que deveria acontecer quando a expectativa que a gente gera em alguém com o nosso comportamento inicial entra em choque com uma ação nossa posterior? Fica aí a reflexão sobre a boa-fé e a coerência nas nossas vidas, para além dos contratos formais. Uma excelente reflexão. A ética e a boa-fé não deveriam se limitar às relações formais, né?
Mas isso já é papo para outra conversa. Com certeza. Bom, chegamos ao final de mais essa análise aqui no Concurseja. Esperamos que tenha sido útil para entender melhor esses aspectos do direito do consumidor. Agradeço a oportunidade e espero ter contribuído para o aprendizado de todos. Nós que agradecemos sua presença e clareza. E para você que nos acompanhou, não deixe de conferir nossos outros conteúdos, nossos cursos preparatórios lá no canal e no site do Concurseja. Tem muito mais direito descomplicado esperando por lá. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima!